Uhum. Vamos ver. Isso aqui. Vamos ajeitar. Se ajeitar já é de pegar em algum lugar ali, Jesus. Não vai entrar com complicação, irmão. Gente, espero me ajeitar, porque ajeitar já não é fácil, ajeitar da coisa pior, né? Depois de uma certa idade, só ajeitado pra ver se consegue alguma coisa, porque não dando assim, de qualquer jeito tá bom, né? Criança, então, aquele cheiro de bebê é uma delícia. Mas depois de uma certa idade, é tudo um ajeitamento, porque senão não vai não. Olha aí, Simone. Simone já chegou arrasando. Chutando o balde. com a unção, hein, Simone? Deus abençoe. Já chegou mandando estrela, meu pai. E não, irmã Maria também, Senhor. Hoje já promete. Santo Deus. Glória a Deus. Ai, Jesus, essa live vai estar boa. Ai, agora ele perdeu até a voz. Assim você me mata. Mato, velho. Não, pelo amor de Deus. Almocei agora, gente. São muitas as emoções. Agora tem que ser tudo no controle. Paz de Deus, irmãos. Boa tarde, bom domingo a todos os irmãos e irmãs. Acredito que todos já almoçaram. Eu acabei de almoçar agora porque eu estava trabalhando. Cheguei, tomei um banho, tô com sono, cansado, porque a gente cansa também. Mas eu falei, não, vou louvar o Senhor. Eu vou louvar o Senhor, deixa para dormir à noite e estar com os irmãos. Eu vou escolher sentir a presença de Deus, né? Oh, meu Deus, a tua presença é maravilhosa. E eu acredito que seria até redundante estender isso aos irmãos. Eu sei que ela é boa e maravilhosa para todos nós. E por isso nós estamos aqui. Deus abençoe a cada irmão. E vamos juntos bendizermos ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu vou começar com o hino 162. E vamos unirmos nossa voz no coral, né? Que é o do inário. Cristo salvou-me. Glória a Deus. Só deixa eu me achar aqui. Se localiza, irmão. Cristo salvou-me. E nós ainda vamos cantar, eu tenho certeza. Tu tem mesmo certeza? Tu tem. Olha, se tu não tiver certeza, meu Deus do céu, hein? Que situação complicada. Anunciar, proclamar ou viver algo que não é real. Porque se tu não tem certeza que Cristo te salvou, ou que tu estás nele para que nele tu seja salvo, o que te resta mais, né? Então trata de crer. Cristo salvou-me, tenho certeza, por sua obra e redenção. Fui perdoado por sua graça, sinto agora sua unção. Aqui doçura, sinto a virtude
sua graça vou receber. Cristo salvou-me, ó que alegria, senti minha alma em seu amor, fui resgatado e libertado para viver com meu Senhor. Aqui das furas sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Cristo salvou-me, sigo por tempo os bons conselhos do Criador, ando por ele no bom caminho que me conduz lá no esplendor. Aqui nas suras sinto a virtude que tão alegre me faz viver. Sei que de Cristo a plenitude da sua graça vou receber. Emocionado porque eu notei que tu errou, irmão. Você tá emocionado? Eu sempre ouvi falar que com o passar do tempo, conforme a fruta vai amadurecendo, ela vai ficando mais mole, vai tendo mais caldo. E assim é que o ser humano chora fácil. Não, porque eu percebi. Por que você perguntou que eu tô emocionado? Porque gordo eu já vi. Gordo eu já sei que você tá, porque tá nítido. Mas também acho que você tá emocionado. Tá errando demais. Então tá completo o show, meu bem. Olha, eu vou falar o nome de todo mundo então, porque a mamãe falou: meu filho, tu tá indo por 50 anos, depois de 50 anos, olhando os homens da família, só te resta ser simpático. Porque a tendência é logo tu ficar careca por completo, gordo você já tá. Então assim, se você não for simpático, eu não sei o que eu vou fazer. Não sou rica pra te deixar herança. Careca, pobre e gordo, meu bem. Então dá um jeito de ser simpático. Então vou, ouvindo o conselho de mamãe, vou falar nome por nome. Ai, Jesus, será que eu consigo? A irmã Eliane, a irmã Paula Correia tá aqui. A irmã Glácia Pereira. Ainda vai falar meu nome errado, você vai ver. Mas não sei se é Glácia ou Gleice. A irmã Eurice Jorge. A Raimunda Castro. A Yara Bassani. Simone Gomes. Maria Cristina. As duas mandaram estrela, Deus abençoe. A Natalina Godoy, a Faustina de Sá, a Marlene Ricalde, Célia Amaral, Vera Marques, Laurita Almeida, Lucineide Trindade, a irmã Teófila, lá de Portugal, a Inaval Pires, a Euridice Jorge também mandou estrelas, Deus abençoe. A Elizabeth Pereira, Yara, Helena Santos, Paula Corrêa também mandou estrelas, Deus abençoe. Será que seria Maria Cristina Santos? Né? Tá assim, Cristin. Ah, meu pai, eu vou saber ler a abreviatura, você tá me tirando. Abigail Fernandes, Creuza de Souza Oliveira, Solange Barreto, Maria Divina Pereira, Rosalina Silva, Maria de Luz de Oliveira. Os nomes que eu tô conseguindo ver aqui. Eliana Porto, Zé Silva. Pelo menos desse celular foram os que saíram para mim, viu? Deus abençoe aos irmãos, os irmãos.
Tem alguns irmãos escondidinhos aí, fica com medo. Vê tanta irmã bonita. Ah, eu vou aparecer lá, saudável, fico meio encabulado. Não tem problema não, tô aqui sozinho, meu bem. Tenha coragem que nem eu. Vamos lá. No 193. É Márcia. Tá bom, irmã Márcia Cristina, galera. Não vou falar que eu vou lembrar, porque realmente também não é mais a mesma. Irmão, então apela pra simpatia, porque aí não sobrou nada, hein? Nem lembrança, nem memória boa tem mais. É, fazer o quê, né? Apresentado por Jesus Cristo, nada jamais me faltará. De confiança eu me revisto, o meu pastor não falhará. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No céu aprisco, santo e celeste, todo fiel, protegido está. Peço por fé prossigo, como a pátria celestial. Na tempestade tenho abrigo, tenho socorro divinal. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No céu aprisco, santo e celeste, todo fiel, protegido está. Eu vou vencendo de dia a dia, e as minhas provas pela fé. Cristo me unge com alegria, e é sempre presente Ele é. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No céu aprisco, santo e celeste, todo fiel, protegido está.
Bendito seja o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. É bom sermos pelo Senhor Jesus Cristo apacentado. E eu já falei várias vezes do Eduardo, né? Quem acompanha a gente há algum tempo tem em memória guardado o lindo testemunho do Eduardo, que vale a pena às vezes nós fazermos menção do nome dele, que já dorme no Senhor, dormiu no Senhor com 23 anos e já vai fazer 6 anos, gente do céu. Parece que foi ontem, né? O Senhor fez uma obra muito bonita através das lives, uma maravilha, uma bênção, uma obra de salvação, para confirmar que o Senhor está entre nós, que entre nós o Senhor faz obra, hein? Há algum tempo a gente achava que obra era só dentro do templo, né? Que é só o ancião orando, só o diácono, só a irmã da piedade, só eles têm um poder, só eles têm condição, só pastor, só missionário. Depende da igreja que cada um vai, tem um título que lhe é dado, mas isso daí são sinônimos, digamos assim. Mas as pessoas atribuem muitas das vezes a ele, esperando que só deles venha, né, ao som de Deus. Mas não, o Senhor fez nós todos eleitos seu, somos todos por ele chamados, e os dons de respeito a todos quantos Deus nosso Pai em seu Filho chamou. Glória a Deus. Então eu tenho direito, tanto quanto o ancião, quanto o presbítero, quanto o diácono, quanto qualquer que seja o pastor. Eu sou, por Jesus Cristo, feito filho de Deus. Não existe mais, né? Existem entre homens pessoas, né, que ocupam cargos, que ocupam o ministério, cuja aí cada um terá uma função para se desenvolver, porque assim é o mundo, né? A multidão é grande, e já desde no começo o Senhor falava: orai para que o Senhor venha preparar obreiros, porque grande é a seara. Então é necessário sempre ter alguém, ter obreiro mesmo, mas a seara do Senhor, esses obreiros é para sair dessa seara, ou seja, né, todos nós, na presença de Deus, somos iguais, temos os mesmos direitos. A diferença são os cargos, são as funções, são as obrigações e deveres, que a um é atribuído de uma maneira e o outro é atribuído de outra maneira. Todavia no Senhor não há, como a gente fala, não há grego, não há hebreu, somos todos em Cristo, né? Glória a Deus, e procuramos ser sempre a sua imagem, a sua semelhança, que ela venha crescer e se aprofundar em nós. Então, irmãos, como é maravilhoso, quando eu falo do Eduardo, foi uma obra de salvação, e o Senhor já confirma. Então, a princípio, quando começou as lives, parecia que era algo assim tão, né? Então, só voltado para o entretenimento. Eu gosto de tocar, eu vou lá, vai aparecer as pessoas. No começo, como a gente vai mudando, né? Vai direcionando as coisas, temos também o direito de direcionar, e tudo que você vai fazer tem que ter alguém, né? Como nós já falamos, né? A seara é grande, precisa dos obreiros, alguém para estar ali, para guiar, para governar, e que esse alguém sabe que ele terá que dar conta das ovelhas no último dia. A responsabilidade é grande também, e então por isso sabe o que você peça, para ver se depois tu vai aguentar e cumprir com as suas obrigações. Mas voltando aqui, irmão, não sai muito não, tá bom, vou tentar. O que acontece? E a gente achava que era entretenimento, as pessoas falavam: irmão, grava tal hino. E vinha outro: irmão, grava tal hino, eu gosto desse hino. E vinha outro, meu mestre: eu gosto daquele hino. Daqui a pouco o irmão voltava que queria outro hino, daqui a pouco vinha um filho. E era legal, era bacana, né? Você se sentia, a pessoa está procurando: será que gosta que eu toco? Você acha? Eu acho bonito você tocar, eu acho que toca diferente. Outros, claro, sempre tiveram críticos que vem na intenção, mas graças a Deus nunca me arrasaram. Tentaram colocar você pro chão, mas eu sempre sei bem quem eu creio e sei que ele conhece a intenção do meu coração, então aprendi nele a descansar. Não é o seu caso que está aí, né? Sabe bem o que eu estou falando. Cheia de intenções de aproveitar oportunidades que não foi dada. Mas voltando aqui, o que acontece? Eu peguei, as coisas foram indo, e o Senhor foi chegando, e o Senhor foi operando. E quando nós fomos ver, meu Deus, como a gente vê vários irmãos falando: essa live é um culto, essa live é um culto da minha casa. Mas o mais maravilhoso que eu acho disso tudo é que eu vejo irmãos da Assembleia de Deus falando que para ela é um culto. Eu vejo irmãos da Batista falando que para ela é um culto. Eu vejo irmãos da Presbiteriana falando que para ela é um culto. E eu vejo irmãos da Congregação Cristã no Brasil falando que para elas também é um culto. Isso eu falo, são as pessoas que eu conheço, certamente deve ter outras denominações, né? E eu acho que isso é uma vitória tão grande que tem que parar alguns minutos e falar, e dar glória a Deus. Porque o único momento que eu cito o nome de igreja é nesse sentido, para ver que o Senhor conseguiu fazer que nós nos congregar em Cristo.
Porque para mim estar em denominação nessa ou pertencer àquela não significa literalmente estar congregado em Cristo. Estar congregado em Cristo é muito mais do que eu frequentar um culto, falar que eu sou daquela denominação, da outra denominação, e ficar me vangloriando porque o templo da Universal são maravilhosos, ou da congregação tem músicos que não acaba mais, é a maior do mundo. Para mim isso não tem nada a ver com obras de Deus, né? Isso aí é um homem que conquistou, que aumentou, né? E a gente vê que a vaidade vai entrando por isso também, porque fica todo soberbo, porque é a maior igreja, porque tem mais músico do que a outra, porque o outro coral é maravilhoso, que não canta que nem a minha, não, coral que nem da Adventista não tem, né? Irmãos que se andam bem arrumado que nem da Testemunha de Jeová também não tem. A congregação, então, para mim, é isso daí que temos que tomar cuidado para não ser essa igreja que venha brilhar no mundo e o mundo venha falar, isso tudo eu já tenho aqui, por que eu vou para lá? Para mim isso tudo é vaidade. Aqui as pessoas buscam as mesmas coisas, querem moda, querem estar mais bonito do que os outros, querem, né? Eu vejo as pessoas, não é verdade? Elas querem cargos, elas querem ser maior do que os outros. Então a gente percebe que, na verdade, irmãos, ache ruim quem achar, pode me xingar, não tô nem aí. Ainda coloco a música da Luca para você ouvir, se você quiser. Tô nem aí, tô nem aí. Então, assim, eu penso dessa maneira. Para mim, tem hora que eu tenho vontade de falar até assim, eu não vou para igreja nenhuma mais. Eu vou simplesmente só à igreja de Cristo. Porque eu me sinto tão bem assim, não estar falando de igreja. E eu não sinto também necessidade. Porque eu encontro o Senhor Jesus, graças a Deus. Eu encontro Deus na minha casa, eu encontro Deus andando na rua, eu encontro Deus quando vou dormir. E eu não preciso mesmo, não digo dos irmãos, mas algo pessoal, eu não sinto falta de estar no templo para Deus falar comigo. E eu dou graças a Deus por isso. Tem outros que não são assim, né, irmãos? E o Senhor ter nos colocado nessa posição, o mais maravilhoso, que talvez a gente consiga isso porque o temor do Senhor nos acompanha. E eu entendi há muito tempo que os olhos de Deus estão em todo lugar. E o que Ele quer é o nosso louvor, o que Ele quer é a nossa adoração. E eu não posso fazer unicamente de um lugar para ser aquele lugar que eu vou adorar a Deus. 1 hora ou 2 horas na noite. Eu tenho que nem nós estamos aqui, muitas vezes ficamos 2, 3 horas louvando ao Senhor, oferecendo quantos hinos são tocados. Você vai na igreja, muitas vezes 5 hinos, muitas vezes até abrevia um hino. Meu Deus, acho incrível isso. Abrevia um hino para causa de 5 minutinhos a mais, 5 minutinhos a menos, né? Ou até suprime o hino. Enfim, aqui a gente tem a liberdade, canta 30, acho que é quantos 30, 40, 50 hinos. O Senhor vem sem medida, né? E aqui é vizinho que escuta, é quem passa na rua que escuta. Já vi tantas obras, é pessoas que vão passando, as pessoas hoje estão na internet, né? Então esse Eduardo mesmo, ele chegou através da internet, ele chegou. Era uma pessoa muito rica e ele tinha 23 anos, ele era alguém que estava perdido, estava parado, né? No caminho. E eu nem sabia que esse rapaz existia, e através de louvando a Deus, o Senhor o trouxe. Nós começamos a conversar, e o certo é que ele tinha tido um câncer em abril, isso era em novembro, ele tinha feito o transplante, que era uma medula, e ele estava tudo bem para ele. Ele malhava, ele estava malhado, a vida dele estava ativa novamente. Porém, quando ele chegou cheio de tantas revoltas que eu acho engraçado, que muitas vezes as revoltas vêm, a maioria das revoltas muitas vezes vem dos tempos que as pessoas frequentam, porque passa a ser o meio com que elas convivem, e é tantas revoltas, é revolta com o ministério, revolta com o irmão de banco, porque as pessoas esperam que realmente nós somos induzidos a isso, a acreditar que o templo é o céu na terra, ou nós queríamos que fosse assim, que fosse um lugar de perfeição, mas não, a igreja é um lugar realmente, por isso que quando eu consegui entender que a igreja é um lugar que na verdade é mais para o doente do que para a ação, né? Na verdade, lugar para o são é o céu, né, irmão? Lá nós estaremos numa perfeição. Nós não estaremos mais livres desse corpo, então nós estaremos sãos, porque esse corpo, ele nos deixa, querendo ou não, muitas vezes quase que enfermo na presença de Deus, por nossa inclinação ser para a carne. A inclinação da carne é erro, é pecado, né? Então acredito que por isso que a igreja aqui é um lugar, ou templo, das pessoas feridas, das pessoas machucadas. Quando nós estivermos num corpo incorruptível, nós estaremos totalmente sãos. Claro que em Cristo nós somos em tudo perdoados, libertos, né? Mas o céu é o lugar para as pessoas já aperfeiçoadas. Aqui na terra não. Mas muitos não entendem isso porque não é bem explicado. Porque as pessoas têm muita vontade de divulgar o templo que vai.
e coloca muitas vezes o templo à frente da igreja. E as pessoas deixam de focar Cristo e vai focar o templo. E quando chega lá, a verdade é que é quase tudo a mesma coisa. Quase tudo a mesma coisa. Por um tempo havia algumas diferenças, e as pessoas, pelas diferenças, achavam que aquele lugar era melhor. Pelas diferenças. Depois as coisas foram banalizando. E eu falo isso com propriedade, mais uma vez. Se quiser, eu ponho até Luca para você ouvir, porque eu não estou nem aí. Porque tu vai achar, por achar que eu estou, né? Porque quando eu falo assim, porque tu se pega tanto em tempo e eu me prego a Cristo. Então, assim, irmãos, eu falo isso porque eu sei que tem gente assim, né? Se pudesse estar queimando até uma pedra ao ouvir isso, porque fica doendo, porque tá falando, não está pondo a igreja, o tempo que ele frequenta, no patamar que ele quer que coloque. Eu coloco Cristo no patamar que só pertence a ele, jamais coloco igreja alguma. Então, assim, irmãos, e o Senhor foi confirmando. Esse rapaz chegou e o Senhor pegou e deu a graça de nós falarmos para ele, vermos que era uma ovelha machucada, uma ovelha que estava perdida. Eu não vou contar, só para o irmãos terem uma noção, né? Porque a maioria já, uma boa parte já sabe, já contei várias vezes esse testemunho, é maravilhoso. E falando, ele no meio de tanta revolta, ele não disse a princípio que ele pertencia, né, à denominação, que ele já tinha passado pelas águas, inclusive ele já tinha sido músico, mas ele só contava as suas revoltas, a sua tristeza. E um dia ele perguntou para mim se eu falava que era bonita as músicas que eu ouvia, era bem no começo, quando tinha alterado, mudado o inário para o inário novo. Enfim, e nós passamos a ser amigos, mas foi questão de uma semana, nós conversando ali, e eu ouvindo ele, as suas queixas, né, eu achava interessante porque eu nem o conhecia e eu via que ele era rico mesmo pelas fotos dele, as fotos que tinha ele com a família pela Europa. Não quer dizer que também quem vem para a Europa tem que ser tão rico assim, mas a gente percebia, ele falava com os pais dele, tinha casa lá, tinha casa no Brasil, tinha fazenda, tinha isso, tinha aquilo, né? Mas ele não contava isso para querer uma pessoa muito humilde. Ele contava isso para mostrar que isso não o deixava feliz, que ele sentia tão vazio e que ele sofria porque as pessoas o procuravam unicamente pelo que ele tinha. E eu falava, então, tá interessante você estar falando comigo, uma pessoa assim tão desprovida, a gente não tem nada mesmo, né? E até a casa que eu moro, naquele tempo era a casa dos meus pais, e enfim. E o que aconteceu? Ele falou, talvez fosse isso que ele tinha tanta confiança para falar comigo, porque ele via que eu não tinha esse interesse, né, irmãos? E nessa conversa o câncer voltou. O câncer voltou. Não sei se voltou a outro câncer, porque câncer, né? Câncer é câncer, não sabe como que é. O que acontece? Ele estava de câncer e o câncer veio, mas eu não sabia que era obra de Deus, que o Senhor sabia que ia voltar e havia pouco tempo, e aquele tempo o Senhor queria salvá-lo. Então, nesse tempo, abreviando e não contando muita coisa que já foi dita, e coisas também que só pertencia a ele e a mim que ele quis, né, confessar, o que acontece? Eu comecei a falar do Senhor para ele. E sem saber ainda que ele era, né, da igreja. E um dia falando para ele, até achando que ele, né, para eu converter essa alma dele, quando ele falou para mim que estava novamente, né, com câncer, que ele tinha ido para uma fazenda, tinha vomitado, eu falei, volta, vai correndo para o hospital. E ele foi, realmente era isso. E o médico já falou, né, mandou fazer, achou que seria bem mais violento dessa vez, já que tinha voltado, né, acontecendo novamente, ele uma vez já tinha feito o transplante e tudo mais. E o que acontece? Então eu comecei a falar do Senhor, até que um dia eu peguei e falei para ele. Ele acompanhava as minhas lives. E por que eu estou falando isso? Apacentado por Jesus Cristo. É o hino que ele era apaixonado por ele. Ele gostava e queria que sempre tocava para ele. Naquele tempo eu tocava, né, atendia pedidos assim. Eu tocava e ele gostava demais desse hino. E daí foi onde que eu descobri. De um dia eu peguei e falei para ele assim, que ele já estava ficando cada vez mais ruim, começou a ficar ruim mesmo, né? Incrível, gente. Só para nós ver, em 10 dias ele morreu. Mas ele chegou para mim um atleta, né, frequentando a academia, fazendo 3º ano de engenharia civil, morando morando lá em Barretos, num apartamento, com carro, enfim. E deu essa reviravolta. Em 10 dias ele morreu, e ele até então, quando chegou, não tinha nada. E o que acontece? E quando eu vi que a coisa estava se tornando difícil, ele vivia em conflito com a família, com a mãe, enfim, eu comecei a falar mesmo de Jesus Cristo para ele. Eu falei, eu não quero que ele morra, que eu aprendi a amá-lo como irmão, até como filho, porque eu tinha a idade do seu pai até. Eu falei assim, meu Deus, Senhor, faça uma obra. Eu falei para ele que ele tinha, né? Falei para ele do batismo, daí ele falou, preciso te falar alguma coisa. Quando ele falou, o que você quer falar para mim? Eu falei, não quero que você me perdoe. O que foi?
eu não tenho como batizar novamente, porque eu já sou batizado. E justamente sou batizado na igreja que você vai, né? E contou. Ei, mas para mim não mudou nada. Eu só fico pensando se fosse na mão de outro irmão. Pelo menos dos que eu conheço, né? Deus é tão bom, né, irmãos? Graças a Deus o Senhor trouxe ele, foi nas minhas mãos. Quando ele falou aquilo, eu falei... Você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Jesus Cristo é ontem, é hoje e eternamente. Ontem ele foi perdão, hoje ele continua sendo perdão. E você pode ter certeza que amanhã será salvação. Né, irmãos? Então, e o dia ainda é aceitável, né? Alguns, eu sei muito bem, né? Como alguns pregam, que alguns anunciam, que alguns cerceiam a salvação, que alguns diriam para você que tu não tem mais jeito. Mas esquece tudo isso, né? Porque o Cristo que eu sirvo, o Cristo que me visita, ele não fala isso para mim. Ele não fala isso para mim. É tempo de você recorrer, de você se arrepender. E eu falei para ele de Jeremias, que foi dito a ele, né? Foi Ezequias, confundo muitos nomes, e acho que foi Jeremias que foi falar com Ezequias para ele que os dias deles estava, né? Ele preparar a caseira e que ele ia partir, e ele virou o rosto dele para a parede e pediu a Deus misericórdia. E o Senhor mandou o profeta voltar e foi-lhe acrescentado mais tantos anos, 15 anos, ou enfim, mais datas, né, irmãos? Então, que ele precisaria ter arrependimento. E o arrependimento é algo também que é entre nós e Deus. Não adianta, não precisa as pessoas ficarem vendo, nem tudo você tem que mostrar para os outros. A salvação é algo muito íntimo comigo, com Deus. Eu tenho que estar ligado com Cristo, que só Cristo pode salvar, homem nenhum pode salvar, tão pouco tempo. Então eu falei para ele que ele precisava buscar do fundo da alma dele o arrependimento, que ele fechasse os olhos dele, se ele quisesse virar para a esquerda ou para a direita, onde que ele quisesse virar, se quisesse fazer que nem Ezequias, ou seja, mas que ele clamasse do fundo da alma dele a Deus perdão, que o Deus que eu servia me visitaria, eu tenho certeza que ele seria perdoado, porque esse Deus é o que eu sirvo, é o que eu conheço que se apresentou a mim, não o que muitos pregam. Passou um tempo, ele falou, fiz o que você falou, entre tantas coisas, as coisas tão aceleradas. Eu falei, o que você fez? Eu virei os meus rostos, como você terminou de falar comigo, eu virei o meu rosto para a parede e comecei a chorar e comecei a falar para Deus tudo que eu tinha feito. E não foi pouco tempo não, porque são muitos erros. Mas eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão. E ele falou assim, você acredita mesmo que ele vai me perdoar? Eu falei, você precisa sentir esse perdão, né? Você precisa, eu não posso lhe dar, eu só posso lhe mostrar o caminho, mas é o caminho quem tem que trilhar é você. E ele falou assim, então vou pedir mais. Até que ele chegou e falou, viu, o que você falou eu fiz novamente, agora eu sinto que ele me perdoou. Eu peguei e falei, então vou... Ai, meu Deus... Falei assim, então vamos dar glória a Deus, vamos dar glória a Deus. E antes eu tinha falado para ele assim, olha, quando você falou para mim que você já era batizado, isso, e eu já sabia as coisas que ele fazia, até a vida que ele levava, falei, não pensa você que mudou alguma coisa. Você já é batizado, então você já não precisa mais batizar. Agora, junto com você, eu vou querer buscar o perdão de Deus. Ou seja, claro que o perdão era entre ele e Deus, mas eu queria junto com ele ajudar, né, levar a cruz dele e ir até os pés do Senhor. E eu dou graças a Deus, irmãos. Então estou contando isso tudo para não ver, né, como que o Senhor mudou, como o Senhor opera, como que o Senhor fala. E não precisa, talvez, se atribui tantas coisas, né? Eu vou, né, não pode congregar, e muitas vezes não dá por causa do trabalho, mas e alguns esfriam, alguns, né, entram em rebeldia, porque ele só é crente se ele estiver dentro do templo. É isso que eu quero que os irmãos entendam. É maravilhoso nós irmos ao culto para cultuarmos ao Senhor. Eu vou porque eu quero oferecer um culto para Deus. Isso é maravilhoso, vá mesmo, né? Permaneça fervoroso, mas acima de tudo virtuoso, né? Virtuoso. Então, assim, se você não pode ir, nada mude, continua virtuoso, que a virtude do Senhor continua a agir em você. Eu sempre pensei dessa maneira e vivo assim, irmãos. E o que que acontece? O certo é que ele foi se agravando, e até que um dia o Senhor pegou e o levou. Num dia de manhã, os irmãos que acompanhavam a live viu tudo isso, irmão. O Senhor o levou, mas antes disso, tinha até no Facebook dele, ele escreveu algumas coisas, e ele escreveu uma carta para mim, minutos antes dele ir. Uma carta, ele escreveu um texto, né? Mandou no WhatsApp. Nem no WhatsApp, olha, com tudo isso, com toda essa relação, com todo esse momento tão intenso, foram acho 11 dias que nós convivemos virtualmente, e eu nunca o conheci pessoalmente, então pouco tive o seu WhatsApp, mas falávamos pelo Messenger.
porque ele tinha um Apple e estava quebrado. Não sei o que acontecia, que não conseguia usar o WhatsApp. E o pai dele, devido à vida desregrada que ele levava, tinha bloqueado o cartão dele. Então ele tentou comprar, não conseguiu comprar. Então a gente só tinha um contato pelo Messenger. E o que acontece? Então ele mandou para mim um texto, um dia falando para mim assim, que olha, ele ia de manhã fazer outros exames para ver se não tinha se tornado em outros lugares a metástase, né? Então ele acreditava que também o tempo só por um milagre. Ele falou que ele queria viver porque ele tinha assim, se ele ficasse vivo, agora ele tinha encontrado um irmão de Cristo que tinha levado ele aos pés do Senhor. E ele ia ser muito feliz, ia viver diferente, né? Mas se o Senhor levava, ele também estava pronto para ir com o Senhor. Como Deus prepara, irmão, o Senhor é salvação, né? Glória a Deus. O que acontece? Então ele falou, ó, segunda-feira eu vou de manhã com os meus pais. Nesse período todo, o Senhor preparou toda a reconciliação com o pai, com mãe. O Senhor fez uma coisa maravilhosa com ele. Eu estou falando, estou abreviando porque eu já contei muitas vezes. E ele pegou e falou assim, ó, vou fazer o exame amanhã para ver. Tá. Daí ele foi, no intervalo que ele estava indo, ele pegou e mandou uma carta para mim, falando coisas que ele não tinha dito ainda. Quanto eu percebi o quanto que, por isso que eu falo, quando eu afirmo, o quanto que dinheiro não é felicidade. Né? E muitas das vezes alguém fala é conforto, mas até no conforto você não consegue, porque uma pessoa com o corpo todo canceroso vai ter algo que é conforto para ele. Não é verdade? A pessoa muitas vezes ela tem um remédio, um tirador do que vale para ela estar numa casa cheia de conforto. Ela não está nem aí para o conforto, ela só queria ser livre da dor. Então as pessoas têm a maneira de falar, o dinheiro não traz felicidade, mas dá conforto. Depende da ocasião, nem o conforto que ele traz para você serve. Né? Então por isso que nós devemos estarmos na presença de Deus. Ele é eterno, Ele é rico em perdoar, Ele é tudo para nós, né, irmãos? E eu aprendi isso. Então muitas coisas a gente fala porque o Senhor deu a graça de nós convivermos, dá-nos a graça de convivermos, vivemos coisas, e nós falamos com tanta propriedade. Então com ele eu vi isso. Falei, Senhor, olha, é tão rico, jovem ainda, que vale o conforto. A casa que ele tinha, que ele mostrou da fazenda que o pai dele tinha, que ele, fora a casa que ele tinha, eu falei, meu Deus do céu, olha essa casa, e olha a situação que ele está. E a felicidade dele, o descanso dele só foi quando ele encontrou Cristo novamente. Ele mandou uma foto, mandou uma foto para mim dele numa rede, e um sorriso maravilhoso, 2 dias antes dele morrer. E esse sorriso não vinha dele, tá lá fora no quintal, deitado numa rede. Mas a felicidade vinha porque ele tinha plena confiança de que o Senhor tinha perdoado, e que realmente, na verdade, o Senhor perdoou porque ele amava o Senhor. Com todos os erros dele, com toda a revolta dele, eu sentia o amor que ele tinha pelo Senhor. Eu jamais poderia ele ir sem se encontrar com o Senhor, né, irmãos? Então o que acontece? Ele mandou uma carta e falando das coisas, e eu até entendi, Senhor, acredito que talvez seja, Deus sabe todas as coisas, o Senhor o quer para si, porque não é fácil para ele, agora convertido, querer viver, né? É viver e enfrentar tudo isso, a vida que ele tem, a vida que ele teve, num mundo cheio de interesses, né? Até na própria igreja, rico que nem ele é, jovem, as tentações serão muito grandes, sabe Deus até onde ele conseguiria ser fiel. Então, meu Deus, se ele está preparado, se tu vai querer levar, está nas tuas mãos mesmo, né? E o Senhor quis assim, né, irmãos? E ele estava em paz. O que acontece? Daí ele foi fazer o exame. Quando ele foi fazer o exame, né, saiu às 10 horas da manhã, ele me chamou e falou, viu que o câncer está no estômago, o câncer está no intestino, não tem mais jeito para mim, eu vou embora mesmo. Tanto é que eu vou entrar na sala de cirurgia agora, mas eu tenho certeza que eu não vou voltar mais. Mas eu queria te agradecer e falar uma coisa para você. Você continua esse homem de Deus que você é, porque muitos jovens ou pessoas perdidas que nem eu vai chegar para você, porque eu poderia agora, com tudo que eu tenho, com tudo que vai ficar aí, eu poderia estar totalmente feliz, porque eu já não pelo que eu ia deixar, mas porque eu não tinha certeza de vida eterna. Eu traria os meus pecados nas minhas costas, e você, oh Deus, através de você, tirou todo esse peso. Eu agora sei que eu vou morrer
mas você me mostrou que na verdade eu não vou morrer, que eu vou dormir no Senhor, que eu vou com Deus. Então eu não sei como te agradecer, mas eu sinto que pessoas como eu vão chegar até você, porque tem muitas pessoas na mesma situação que eu. E assim, irmãos, eu não sabia nem como que eu agia. Eu só falei pra ele assim, não, pode ser que, né, que mude. Ele falou, pode ser sim, mas eu acredito que vai. E eu, no fim, né, ele falou, vou deixar meu celular com o enfermeiro, eu já falei pra ele. Ele vai ficar te falando tudinho o que está acontecendo, a cirurgia quando terminar. E foi feito assim. Irmãos. E até que ele pegou e se despediu de mim. Eu falei pra ele, então, chegou a sua hora, né? O Senhor com certeza já demonstrou o quanto te ama. E eu fico muito feliz. Aqui na Terra, certamente nós vamos, né, ter a chance que é de ter falado, nem chamada de vídeo, nada, né? Interessante isso daí, né? De termos conhecido e, no entanto, ter você como se fosse um filho meu. E ele falava ainda que eu era o pai pobre dele. Porque o pai dele era rico, né? Então ele falava assim, que ele me amava como um pai. E o que que acontecia? E ele pegou e foi embora, irmãos. E foi embora. Eu falei assim, mas se Deus, eu vou procurar mais do que nunca querer ser fiel a Deus, para um dia, ainda que eu não te conhecer, mas estar no mesmo lugar para onde tu tá indo já. E ele falou, nunca esqueça, a última palavra foi, glória a Deus, irmãos. Fica firme que nós vamos estar no mesmo lugar, mas eu já tô indo. E ele foi, irmãos. Então assim, e o enfermeiro falou para mim depois, me chamou e falou que me chamou, falou que contou tudo que ele tinha me dito já. Eu fiquei com o celular dele e ele tinha uma preocupação muito grande, acima da família, de passar toda a informação para você. E eu só posso dizer uma coisa, que eu nunca vi uma coisa dessa, que ele entrou com uma alegria tão grande para a cirurgia, e Deus visitava ele, e antes de orar, ele sentou e começou a fazer uma oração. E nessa oração ele falava muito o seu nome, falava que ele agradecia muito a Deus por você ter aparecido na vida dele. Ele sabia que aquele seria os últimos momentos dele, mas se antes de existir, ele conheceu um, e ele tinha certeza que ele era por descansar no nosso Senhor, por ter te conhecido, por tu ter trazido ele aos pés de Deus, e pedia para Deus te guardar, porque ele queria te encontrar no céu. Eu falei, meu Deus, não fiquei feliz por ele ter falado de mim, não fiquei feliz por vê-lo, e eu realmente tinha certeza de saber que ele foi com o Senhor. Como é gostoso ver uma alma ser salva, né, irmãos? Então é isso que eu falo, irmãos, que o nosso amor, vamos deixar de ficar amando por interesse, de querer correr atrás por interesse. Eu não estou aqui atrás de namorada, atrás de nada disso. Tem irmãs que ficam atrás da gente dessas coisas. Eu não tô, eu falei que eu nem quero casar e não vou casar, gente. Só uma pessoa louca que fica ainda com coisas assim. Eu já falei, já deixei bem claro aqui, né? Enfim, eu já tive muito assim, problema com isso. As pessoas vêm por interesse, quer forçar coisas, meu Deus, né? Vamos parar com isso. O meu propósito, o meu interesse aqui, a minha alegria é de amar, é de servir a Deus. E quando eu vi que existe oportunidade do Senhor salvar, mais que eu quero ficar aqui, que eu quero ver, eu quero que o Senhor salve almas como o Senhor salvou ele, porque o Senhor fala, porque eu também tenho os meus erros, também tenho os meus pecados. O Senhor fala que aquele que fazer uma alma se converter, o Senhor cobrirá multidões de pecados. Eu quero apagar tanto meus como de outras pessoas também, porque o sangue de Jesus tem esse poder e a Bíblia fala sobre isso. Então a gente está aqui num propósito de salvação, e não é outro interesse. Então até falo, né? Quem tiver com outro interesse não fica aqui, porque não vai ser correspondido, e nem eu gosto, nem eu quero. Aqui é para nós louvar, para nós adorarmos ao Senhor. E olha que obra maravilhosa, o Senhor opera. Então, voltando, tudo isso porque a juíza. Tudo isso porque a juíza. O hino 193 eu estava cantando, lembrei de Eduardo, e essa obra vai se perpetuar na minha vida, porque eu acho que eu nunca vivi uma experiência tão intensa que nem essa. Eu nunca vivi. É que nem eu falo para os irmãos. Eu só posso falar para os irmãos, acho que 40% do que eu vivi com ele. Os outros 60% realmente pertencem a Deus e a ele. Porque são coisas que eu não posso, né, falar. São coisas realmente que eram dele, que ele, né, falou para mim em confissão. E foi muito bom para mim também. Então, na verdade, não era só para ele, né, a obra de salvação. A obra de salvação também era para mim. O Senhor não mostrou só para ele. O Senhor mostrou
para ele a salvação, e por ele me mostrou também a salvação, que a salvação é real, que a salvação existe, que Deus é amor. Então por isso tem coisas que eu falo assim, eu já não me prendo mais do que falam, e é o que tento provar para mim. Eu me prendo daquilo que Deus tem mostrado e me feito viver com Ele. E vamos continuar aqui, irmãos. O hino 202. Salvador,
Sônia Freitas, Angelina Assunção, irmã Sônia, sempre conosco, irmã Sônia, assinante da página, né? Irmã Maria Rosimeire, também assinante da página. E mais uma vez, a Maria Eunice também agora, bebezinha. A mais nova assinante da página, parece que tem outra irmã lá, assinando a página, né? E a gente pede para os irmãos ajudar a gente, viu, irmãos? Para que nós... Deus conhece todas as coisas. A gente pedir ajuda, eu acho que a gente precisa se aviltar, né? Falar, me ajuda por causa disso, contar toda a sua situação. Para alguém ficar com dó e falar, então vou ajudar? Não. Aí também ninguém quer pena de ninguém, né? Então, uma vez que a pessoa fala, nos ajuda, a pessoa fala, vou ver. Aí eu quero ajudar, pronto. Daí é aquela história. O que faz a tua mão esquerda não sabe a tua mão direita, e Deus te recompensará. Se você fez de coração e sentiu alegria e se quiser fazer. Então a gente fala assim, ajuda a gente, mandando estrelas, assinando a página. Tem duas páginas, uma é R$7,90, essa é R$3,90. Quem está assinando as duas, quem está preferindo assinar outra, outros estão preferindo assinar essa, é que você quiser, o modo que você puder. Só ajuda a gente assinando e mandando estrelas, tá? Muitas vezes não consegue na primeira vez, vai tentando, tem várias maneiras, tem pelo cartão Google Play, tem as irmãs que já estão assinando, que de repente pode perguntar para elas, claro, chegando com respeito, sendo também conciso no que realmente, sendo necessário, ir direto ao ponto, para elas ajudar, elas poderem orientar como elas conseguiram. Eu tenho certeza que muitas delas irão orientar como que elas conseguiram se inscrever, para quem está falando que não consegue, né? Mandar estrelas ou então fazer aí a assinatura. Certo é que estará nos ajudando e muito. Dois, três, oito. Me apresento diante de ti, tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui, teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus, a voz divina que vem dos céus, teu servo ouve, fala, Senhor, ao meu desejo renunciarei para servir-te e te agradar, que os preceitos da tua lei quero conter
divina que vem dos céus, teu servo ouve, fala, Senhor, serve-te deste meu fraco ser, como instrumento ao teu louvor, e te servindo quero dizer, servo inútil sou, ó Senhor, teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus, a voz divina que vem nos céus, teu servo ouve, fala, Senhor. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, nós queremos continuarmos a te ouvir. Glória a Deus, bendito seja Deus, irmãos. Deus é amor, Deus é salvação. A irmã mandou também ali, outra assinante, uma Vandira Ferreira também, viu, irmã Vandira? Deus abençoe a irmã. Bom, além de assinar a página, ainda manda estrela. Glória a Jesus. Se morasse aqui perto, eu faria um doce de mamão, né, irmão? Mamão com coco. Não vem me falar que não gosta de mamão, porque daí que eu ia fazer. Ai, Jesus, poderia trocar por uma abóbora. Mas, só fala isso porque mora longe. É bem por aí mesmo. Ai, meu Deus. É porque eu acho que eu vou achar mamão uma hora dessa, gente. Ai, Jesus. Não, falar que acha fácil. Vai no mercado. Mamão verde é melhor, né? Que maduro. Verde eu acho que é mais difícil. Não sei. O hino 293. Oleiro, ó meu Senhor, e eu sou a argila na tua mão, e eu sou, Senhor, por ti, quero ser por ti formado, ou feito um vaso de honra para te louvar. Faz-me, Senhor, isso tudo com a tua unção. Oh, meu Deus, teu fogo é santo, limpa, purifica, Senhor. Glória a Jesus. Teus preceitos quero viver, para servir-te e te agradar. Pela palavra vem remover o que impede de te louvar.
Como é bom falar que nós estamos nas mãos de Deus. Não importa nem a condição que nós estamos, porque Ele dá jeito para tudo. É isso que é descansar no Senhor, confiar nele e não duvidar. Eu estou nas mãos do Rei, eu estou nas mãos do Criador. E o que precisar consertar, Ele vai consertar. O que precisar endireitar, Ele vai endireitar. Usar serão comigo, se é o preço que eu vou ter que pagar. Glória a Deus, o certo é que Ele me endireitará. Por isso nele eu vou descansar. E quero sempre a Ele me entregar. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A Ana Maria Almeida também enviou estrelas. Deus abençoe, viu, Ana? A irmã Leide, Maria Alba aí com a gente também, sempre, né? Deixa eu ver se é Liede, Maria Silva. A irmã também ali. A Marinalva chegou. A irmã Terezinha, estrelou. Não sei como estrelou. A irmã Terezinha, né? Estrela. Vamos que ler, irmã, estrelou. Estrelou. Ai, Jesus, misericórdia. Aprende a ler, rapaz. Celinha Farias também, assinante da página também, sempre participando conosco. É, irmão Celinha Farias, glória a Deus. Deus abençoe. Gersina Pires também sempre com a gente. Elizabeth Pereira. Aparecida Ferreira. Esse é o que a Rosilene Batista passou para ver. Maria Lourdes. O hino 303. Não mudará o nosso Deus, não falhará o seu poder. Cumpre-se os planos teus, em Deus da luz e saber. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá, firmes permanecerei, pois há em Deus perfeição. Se formos nós fiéis a Deus, também fiel se mostrará. Triunfarão os filhos seus, Deus Pai jamais falhará. O Senhor não mudará, seus intentos cumprirá, firmes permanecerão, pois há em Deus
pais. Pedro fica lá. Glória a Deus. Porque, Senhor, ouro e prata só tem valor aqui. Ai de nós, se nós chegássemos no céu e nós fôssemos pagos com ouro ou com prata. Nada mudaria, continuaria a mesma coisa. Quer dizer que a nossa inclinação seria a mesma? Não, Senhor, isso aqui tudo um dia vai ser passado. Essa história vai ser concluída e tudo começará novo e de maneira diferente.
E nós aqui, querendo ou não, por estarmos nesse corpo, ainda dividimos o tempo, a adoração com o Senhor e com muitas coisas ainda. A palavra fala sobre isso, com os solteiros. Bom era que as pessoas permanecessem até solteira, porque a solteira tem muito mais tempo para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor. Não é verdade? Paulo também falou sobre isso. Não é verdade? Então, assim, porque alguns, devido ao pecado, né, estão casem, mas a grande questão é que, assim como um casamento, outras coisas, rouba a pessoa de ser unicamente para o Senhor, porque ele vai ter os afazeres, outras coisas para fazer. Ouro e prata também rouba, né? Então, graças a Deus que lá não será isso. A nossa recompensa será com Deus mesmo. Ele será a nossa recompensa. Por isso, no céu tem um tesouro, onde Deus, né, Ele mesmo e seu Filho é esse tesouro que nós lá herdaremos. E por isso, diz a palavra, né? Porfiar e por ajuntar tesouro nos céus, porque onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. No medo de roubar, no medo de perder, não é assim? Eu não posso perder isso. E fora o desejo que tem de ter mais. Então que seja assim no céu o nosso desejo, e que o nosso tesouro seja Cristo, para quando nós chegarmos lá, Senhor, Tu é realmente aquele o maior investimento, né? Que renderá para nós a eternidade, a sua companhia. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Vou tocar mais doido e vou sair, tá? Deus abençoe os irmãos. Amanhã às 8 horas nós estamos novamente. 8h30. Fazemos a live da noite amanhã. Hoje eu não sei quem vai sair com fome. Tá tendo a live aí da madrugada, a gente sai do trabalho, talvez quer comer alguma coisa, estamos aí compartilhando com os irmãos. Não sei, lá no meu serviço falaram, eu tô vibrado, quero ver o que vocês vão fazer hoje. Falei, não sei, meu bem, manda estrela. Pra ver, né? Porque antes a gente tem que passar no mercado, não é de graça ainda não. Ai, Jesus. Em bemol ou em sustenido natural. Tô misturando tudo aqui, gente do céu. Ai, meu Deus, será que ficou legal? Não sei, pelo menos isso. Vamos tentar tocar certo. Cristo não
outra vez.